Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Nós vamos fazer o estudo aqui embaixo hoje porque o tempo está meio ruim e pode chover a qualquer momento. E eu ainda não tenho uma tapagem lá sobre o altar. Lá é no monte, no ar livre. Então hoje vamos fazer aqui na varanda. Hoje nós vamos falar, o nosso tema é o Espírito Santo. João 16, do 1 ao 14, que diz: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão da sinagoga, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar um culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Então Jesus Cristo diz que ele tem falado essas coisas aos apóstolos, aos discípulos, e até mesmo para nós que hoje ouvimos a palavra do Evangelho, para que nós não nos escandalizássemos. Escandalizar-se quer dizer se ofender, levar a mal, se magoar. Porque eles viriam e pregariam algo bom para o ser humano. A salvação, as boas novas que o homem tem uma nova chance de se reconciliar com Deus. E por causa disso eles seriam expulsos das sinagogas, como foi expulso aquele cego de nascença que Jesus curou. Eles seriam perseguidos e até mesmo mortos. E as pessoas ainda diriam que estavam prestando um culto a Deus, tirando a vida deles. E que ele sabia que tudo isto que ele tinha dito tinha enchido o coração deles de tristeza. Porém, Jesus Cristo, ele disse que o Espírito Santo, o Consolador, viria. Consolador
quer dizer o advogado. Advogado no dicionário bíblico diz: alguém chamado para defender um acusado. A palavra paráclito refere-se a Jesus Cristo em 1 João 2:1 e quer dizer alguém que é chamado para estar ao lado de uma pessoa para defendê-la. Em João 14:16-26, Jesus fala do Espírito Santo como um paráclito. Almeida traduz esta palavra para consolador, que quer dizer auxiliador. Então Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele estaria do nosso lado para nos defender. Ele estaria do nosso lado para nos consolar. Ele estaria do nosso lado para nos auxiliar. O Espírito Santo viria também, o Consolador, como um advogado, um verdadeiro advogado. E ele também iria convencer. Convencer quer dizer persuadir de determinada coisa, levar a crer ou aceitar. Ele viria com um argumento que ninguém poderia contestar. E o Espírito Santo tem esse argumento. Jesus Cristo tem este argumento e Deus tem este argumento, que ninguém vai poder contestar. Por isso que no caso de Estevão, as pessoas tapavam ouvidos e começavam a cantar e a gritar como maluco para não ouvir a verdade. E muitas vezes, quando nós chegamos diante de certa pessoa que sabe que nós somos cristãos e que queremos falar o que a Bíblia diz, ela nos interrompe, diz que não quer ouvir, muda de assunto, diz que religião não se discute, mas a palavra religião significa religar a Deus, religare, e quer dizer religar o homem a Deus. E só Jesus Cristo pode religar o homem a Deus. Então ele iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Este é o papel do Espírito Santo na terra. Convencer o mundo do pecado. Qual o pecado? O de não crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. Segundo, da justiça que Jesus veio, cumpriu o seu ministério, a sua missão, morreu, ressuscitou e voltou para junto do Pai. Essa é a justiça. E terceiro, do juízo, que o diabo já está julgado. Não só o diabo, mas todos aqueles anjos, a terça parte dos anjos que caíram, que se revoltaram contra Deus e caíram do céu na terra e vieram fazer as suas maldades, trazendo as suas mentiras e tantas outras coisas que têm levado ao homem à mentira e à injustiça. E aqueles que não crerem em Jesus também já estão julgados e irão para o mesmo destino do diabo e seus anjos.
dos demônios, dos anjos que viraram demônios. E Jesus também diz que o Espírito Santo, quando ele viesse, que ele é o Espírito da verdade e que ele nos guiaria a toda a verdade. Esse é o papel do Espírito Santo. Se falaram para você outra coisa sobre o Espírito Santo, com certeza não é verdade, porque ele vem como consolador, que quer dizer advogado, que ele vai ficar do nosso lado, nos auxiliar, nos dirigir, nos conduzir, nos ensinar, como diz em João 15, no 14 também. Ele viria nos lembrar tudo aquilo que Jesus Cristo disse, e ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Este é o papel do Espírito Santo aqui na terra. Nos dar condição, nos encorajar, nos auxiliar até mesmo diante da morte. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa, e muitas pessoas se converteram porque em um certo país que perseguia os cristãos, eles cavaram um buraco grande e botaram lá o pastor, sua esposa e seus filhos. E falaram para ele, nega Jesus e nós te tiramos daí. E ele olhou para sua esposa e seus filhos e balançou. Mas o Espírito Santo usou sua esposa que veio, colocou a mão no seu ombro e disse para ele, querido, nós vamos passar por esta situação aqui, mas logo, logo nós estaremos no céu junto com Deus e com Jesus e teremos uma vida muito melhor do que aqui na terra. E eles começaram a cantar e a pá mecânica começou a jogar terra em cima deles e enterrou aquela família viva. E este homem veio a se converter, se tornar um pastor e espalhar a palavra de Deus neste país que hoje está livre para se pregar a palavra. E ele levou muitas pessoas a Cristo, ele deu muitos frutos. E muitas outras pessoas morreram pelo testemunho dos apóstolos, dos discípulos, que não negaram a Jesus Cristo mesmo diante da morte física, porque eles receberam a verdadeira vida. E seria um prêmio para mim estar entre os mártires na glória, glorificar a Deus, a Jesus Cristo, com a minha vida. Não é um castigo, mas uma bênção. Não tem nem como descrever a honra que é morrer pelo Evangelho para que outras pessoas venham a crer. Porque às vezes a vida e algumas coisas não levam a pessoa a pensar. Mas você vê uma família, o pai, a mãe e os filhos, sendo enterrados vivos, cantando louvores a Deus, como muitos cristãos, eles botavam na arena para o leão matar,
E os cristãos estavam cantando. Eles queimavam os cristãos em cruzes e os cristãos, mesmo no meio do fogo, estavam dando glória a Deus. O diabo pensou que isso ia fazer a Igreja de Cristo recuar e acabar. Não. A Igreja de Cristo só cresceu pelo sacrifício de homens que, mesmo diante da morte, não negaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, como está lá em Apocalipse 12. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Então, esse é o papel do Espírito Santo, nos guiar a toda a verdade. Porque quem usa de mentira, quem fala de mentira, como já disse no estudo anterior, não tem o Espírito Santo e não é guiado pelo Espírito Santo, mas pelo demônio e seus anjos. Esta é a verdade. Muitas pessoas têm medo de dizer, mas até na lei do nosso país diz que a mentira é um crime, é chamado de perjúrio, mas é um crime em que a pessoa sofre pena, paga multa e pode ser até presa por causa da mentira. Então viva na verdade, viva guiado pelo Espírito Santo, o Consolador, o guia e consolador verdadeiro. Vamos orar. Obrigado, nosso amado Pai Eterno, por nos ter enviado o Espírito Santo para nos auxiliar na nossa caminhada em direção à tua morada eterna, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós só temos que agradecer. E se a nossa vida, por menor que ela seja, e insignificante neste mundo, que ela servir para te glorificar, Pai, use segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz, em nome de Jesus.